digníssimas autoridades, presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB e de outros veículos da comunicação virtual, nossos votos de muita paz. Profundamente emocionado, desejo agradecer à Federação Espírita do Estado do Paraná pela homenagem com que destaca a atividade ao que o Senhor da vida me honra, havendo-me convidado para trabalhar na sua vinha. Reconheço não merecer. Se algum mérito houvesse, esse seria o da perseverança. Porquanto o auxílio que dele recebo, como todos nós, tem sido a razão principal para continuar na luta à medida que os anos sucederão-se. Rogo, pois, permissão para transferir para Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, o que signifique homenagem, a placa de distinção. Ele que nos deu, em nome de Jesus, a luz do esclarecimento para esbater as trevas da nossa ignorância. E a mim, eu recebo o carinho, o estímulo, a bondade do povo paranaense, ao qual aprendi a amar desde o longínquo abril de 1954, com o coração transbordando de alegria. Suplico que nas suas preces lembrem-se do velho companheiro que está às portas do retorno para o reino do amor, onde certamente a consciência estabelecerá o lugar para começar novas atividades. Somerset Maugham, escrevendo a orientá-lo, narra que havia em Bagdá um homem de hábitos exóticos. Morava na redondeza da encantadora cidade de então e tinha o hábito de mandar à praça do mercado diariamente um servo, a fim de que adquirisse substância aromática especial de que ele fazia uso. O hábito tornara-se tão natural que a vida transcorria de maneira tranquila e abençoada. Certo dia, porém, quando o servo se encontrava próximo à barraca onde adquiria aquela substância especial, foi surpreendido por uma terrível megera vestida de negro, trazendo ao ombro uma foice que brilhava aos raios do amanhecer. Tomado de surpresa, ele percebeu que se tratava da morte e, no movimento instintivo, desejou recuar, mas ela, por sua vez, demonstrou uma surpresa inusitada e, introduzindo a mão direita no interior da capa negra, dali retirou uma agenda, também de capa escura, e começou a folheá-la, enquanto o jovem, recuperando-se da surpresa, partiu em disparada correria de retorno à propriedade do seu amo. E ali chegando, narrou esse incidente profundamente desagradável, porque aquele encontro
significava que ele deveria morrer. E a morte foi fazer uma verificação no livro em que estavam anotados os óbitos daquele dia. Ele sabia pela tradição que se a morte chegasse a um lugar e não encontrasse aquele que deveria arrebatar, concedia-lhe mais 7 anos de vida. Teve ele então uma ideia, já que se pôde evadir da megera, pedi ao amo que lhe emprestasse um cavalo veloz para que pudesse praticamente voar na direção da cidade próxima de Samarra, onde se encontraria livre da terrível destruidora de vidas. E o amo, homem gentil e probo, permitiu-lhe que fosse a Aras e dali levasse o animal mais veloz, retornando 2 ou 3 dias depois, quando o perigo houvesse passado. Assim aconteceu. Ele escolheu um animal veloz e desapareceu de Bagdá. Ao cair da tarde, o próprio patrão resolveu ir buscar a substância que tanto lhe agradava. E estava ele próximo à barraca que a vendia, quando encontrou a morte. E, tomado de uma atitude estoica, perguntou-lhe com certa arrogância: que tem você contra mim? É a 2ª vez que perturba o meu passo. Desejo saber o de que se trata. E a morte, apresentando uma face peculiar, sorriu de uma maneira estranha e voltou à carga perguntando: mas é a primeira vez que eu vejo. Ao que ele anuiu e elucidou que pela manhã muito cedo ela apavorara o seu servo, ameaçando de arrebatá-lo, mas graças a uma intuição providencial, ele logrou afastar-se e agora estava distante da sua cruel fatalidade. A morte, então, teve uma expressão de surpresa, igual àquela do momento passado. E, olhando para o homem, disse-lhe: permita-me explicar-lhe. E, introduzindo os 2 dedos na intimidade da capa, retirou a agenda e disse: aqui está. Eu tenho realmente um encontro marcado com ele para hoje. A minha surpresa foi encontrá-lo em Bagdá, porque aqui está anotado que dentro de 10 minutos eu deverei arrebatá-lo, porém, na cidade de Samarra, para onde estou indo. E Sameset Mohammed estabelece que a morte é a fatalidade biológica da qual ninguém consegue evadir-se. Muitas vezes estamos no lugar e, temendo a segurança, fugimos exatamente para o lugar onde a morte nos aguarda. A morte é peculiar. Chega a uma residência em que se encontra um ancião desfalecente e arrebata a vida de um jovem. Noutras vezes, ela dá a sensação de segurança a um recém-operado que desencarna de uma parada cardíaca, enquanto alguém que submeteu a uma cirurgia em peito aberto sobrevive a essa circunstância quase infausta. Mas por que isso? Essa pergunta foi feita pelos gregos antigos, depois que se permitiram os arquétipos da mitologia. E enquanto o Oriente passou a receber da divindade as comunicações espirituais a respeito da imortalidade da alma, conforme se encontram incertos nos livros ditos religiosos daqueles povos da antiguidade oriental, a Grécia, no seu momento do apogeu,
no período pré-socrático de Anaxágoras, Anaxímenes e outros, interrogava-se: qual é a finalidade da vida? A vida apresenta-se de maneira variegada, e cada qual tem as suas características que lhe tipificam a realidade. No entanto, qual é o sentido da vida quando os gregos perceberam que esse sentido desaparecia no momento da morte? E logo se perguntaram qual era a realidade do ser, até que o próprio Anaxágoras estabeleceu o seu holograma. Tudo aquilo que existe no todo encontra-se também numa das suas partes. A realidade da vida é transcendental. E Anaxímenes estabelecia o princípio da sobrevivência do ser, a disjunção molecular da aparente realidade física. Foi, no entanto, o pensamento socrático, conforme as narrativas de Platão, que apresentou o mundo sob dois aspectos: aquele mundo do eidos, o mundo das ideias, que precede este mundo de sombras, o da chamada realidade física, que nos ofereceu de maneira segura a sobrevivência da vida além do decesso celular. Ele próprio teria a oportunidade de dizer, momentos antes da sua desencarnação: antes de sorver a taça de cicuta, agora eu terei a oportunidade de constatar aquilo que vos hei ensinado, enquanto vós outros esperais essa realidade. E esse mundo, mais tarde decodificado por Platão, quando inseriu a doutrina das reencarnações, que ele teve a ocasião de aurir no Egito, na intimidade dos santuários dedicados aos mortos, que retornavam para falar de vida, Aram, Fá, Osíris, e especialmente ao Deus da morte, que fazia serem as múmias sepultadas com alimentos, pois que, ao retomarem o corpo, em uma visão equivocada, enquanto seriam libertados da terrível clausura, poderiam alimentar-se. Mas na intimidade dos santuários, a palingenesia era perfeitamente adotado como fenômeno natural, enquanto que para a grande massa havia a proposta de que os indivíduos retornavam ao corpo de acordo com a existência passada, apresentando-se em formas caestras, deformadas de animais, para lhes provocar o pavor que, de certo modo, os levaria a esses ignorantes à compreensão das vidas sucessivas, que, de acordo com a doutrina espírita, é sempre progressiva, jamais havendo retrocesso nas conquistas auridas. É a partir, portanto, desses diálogos de Platão, seja na República, nos diálogos socráticos, ou em outra das suas obras magistrais, que iremos ver daqueles jardins de Academos a palavra de Aristóteles, o Estagirita, trazendo-nos a certeza da imortalidade da alma, desse ser sombra, desse ser ideia, mas também de um elan que liga essas duas partes formando uma unidade. Aproximadamente 400 anos depois que a doutrina é lançada e a Grécia, de certo modo, começa a pensar em torno da imortalidade, diante de um Deus sem nome, considerado esse Deus acima de Apolo e de todos os deuses, particularmente daquele que no santuário
de Delfos, havia vencido a terrível serpente e conseguira manter a unidade do seu povo, prevendo o futuro dessa própria sociedade. Vamos encontrar no pensamento grego essa certeza que Jesus, com outras palavras, na Dulce da Galileia, terá a oportunidade de informar a respeito da sobrevivência da vida, falando em nome de nosso Pai, o gerador de todas as coisas, que mandara a terra com as boas novas de alegrias, especialmente as boas novas de alegrias que nos proporciona a certeza da imortalidade da alma. Essa certeza que é vida, e que é vida em abundância, convidando-nos àquela mesma ética socrática da prática do bem, agora aureolada pelo pensamento sublime do amor, quando exara Jesus: um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. É fascinante essa declaração do homem de Nazaré, que dividiu a história em antes e depois do seu berço. E a imortalidade da alma pode ser comprovada inúmeras vezes por ele mesmo, ao dialogar no Tabor com os desencarnados Elias, que voltara de além-túmulo para poder exaltar-lhe a personalidade. Moisés, que também retornara das paragens espirituais para engrandecer a figura máxima desse homem incomparável, que é, indubitavelmente, Jesus de Nazaré. Mas ele próprio deu-nos a honra de retornar em sua grandeza e pulcritude, aparecendo à mulher de Magdala, penetrando na intimidade daquela casa que servira de despedida, no cenáculo, com portas e janelas vedadas, que tiveram ocasião de aparecer a Tomé, pedindo que ele tocasse a chaga, e comendo peixe assado que estava servindo aos companheiros, e aparecer repetidas vezes na estrada de Emaús, na Galileia Formosa, a 500 testemunhas, enquanto a dúlcida voz de João, o evangelista, falava daqueles acontecimentos inolvidáveis que o mundo jamais esqueceria. Mas se isso não bastasse, aparecer nas tórridas areias próximas às portas da mesma Damasco, essa que iria repudiar o antigo doutor da lei, e ali aparecer Jesus tão real, que faz este homem nobre, viril, de força estoica, a ter o contacto que ele vai modificar a vida, e ele trazer para a humanidade, especialmente para o Ocidente, a mensagem de vida e de vida eterna do doce Rabi Galileu. E continuar aparecendo através da história, vez que outra, a personalidades assinaladas pela dúlcida e cariciosa presença do seu amor. Como esquecer Francesco Bernardone? Vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja que está caindo. E ele se dedica a carregar as pedras para erguer São Damiano. E no momento em que a igreja é abençoada pelo sacerdote, a mesma voz lhe diz: não é essa igreja, Francisco, é a igreja moral. E ele então compreende, naquele período do homem mais poderoso da terra, que levantava reis e destruía impérios, apenas com uma das suas palavras, abençoando ou amaldiçoando. Aparece-lhe e Francesco torna-se o perfeito símile, o êmulo de Jesus.
vivendo conforme a narrativa do Evangelho e estabelecendo esse nec plus ultra da significação de viver é morrer. A verdadeira morte é a libertação do fardo carnal e é a vida, fazendo-nos recuar na história ao extraordinário pensador chinês, ao dizer: será que eu estou sonhando e me encontro vivo, ou estou vivo e apenas estou sonhando? E logo depois, as dúvidas, os conflitos levantados pelo ego das criaturas humanas, o século XVII cheio de cultura e de ignorância, propor a separação da ciência com a religião, porquanto, à medida que a religião apresentava os fatos no paladar da sua ignorância dogmática, Galileu Galilei falava do movimento da Terra, o sistema geocêntrico cedia lugar ao heliocêntrico, as leis da natureza eram apresentadas de maneira incontestável. O mundo deixava de ser um disco plano para ter a sua forma ovoidal. As primeiras viagens de circunnavegação demonstravam essa realidade com Vasco de Magalhães. A busca do caminho das Índias estabelecia também a diretriz, não mais de um disco que, se viajando na direção do oeste, se cairia no abismo. E Cristóvão Colombo demonstrou que caiu nada mais, nada menos do que em Honduras, naquelas funduras de um novo mundo. Era necessário que se levantassem os intelectuais para estabelecer que a religião deveria dedicar-se às suas questões espirituais, mas o empirismo iria transformar-se no cientificismo e realizar as suas investigações com segurança, através da linguagem dos fatos. Mais tarde, na Academia Francesa de Letras, o célebre Broussais iria gritar diante do totalitarismo da Igreja Romana: dai-nos uma religião científica e nós a aceitaremos. Esta religião científica viria, ainda no seu tempo, através da doutrina espírita, cujas informações são confirmadas pela ciência. E o ínclito codificador, vivendo um período notável do iluminismo, agora clarificado pelo positivismo de Auguste Comte, irá estabelecer que uma filosofia superficial leva o pensamento do homem ao materialismo, mas o espiritismo, ipsis verbis, é a doutrina que marcha ao lado da ciência, que aceita tudo aquilo que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos, enquanto o espiritismo remonta às causas. E vai adir, no dia em que a ciência demonstre que nós espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonemos este ponto e sigamos a ciência. A coragem de Allan Kardec é surpreendente, porque ele havia peregrinado pelo caminho da investigação científica. A sua metodologia pestalozziana, a sua cultura de natureza dialética, a herança de Platão, iria naturalmente ser colocada diante daqueles fenômenos insólitos e lógicos, naquele período de curiosidade das mesas falantes, que algo de sério havia ali, e se propôs investigar com esse critério dos homens de pensamento, que Camille Flammarion terá oportunidade de exaltar no discurso que faz diante do seu corpo, a 2 de abril de 1859, quando está sendo sepultado no cemitério de Montmartre, antes da sua transferência para o Père Lachaise, para o Dolmen,
oferecido pela União Espírita Belga, terá a ocasião de dizer esse astrônomo notável que Allan Kardec foi o bom senso encarnado. A mim me parece que é a maior homenagem que se pode prestar a um investigador, dizer que ele é o bom senso encarnado, ou foi, durante a sua existência. E nasce essa doutrina sonhada por Broussais, uma doutrina científica que tem a sua própria metodologia de investigação, que é a metodologia através da mediunidade, que vem comprovar que a natureza jamais empregaria aproximadamente 2 bilhões de anos para pegar as cadeias de açúcares na intimidade das águas salgadas, resultado dos choques dessas ondas nas rochas, formando o primeiro organismo unicelular, um pequeno tubo, para terminar numa organização de 300 bilhões de células, em um circuito absolutamente químico, com um laboratório autossuficiente para poder dignificar a vida. Eu me recordo de um anatomopatologista que, falando sobre a grandeza dessa vida, assevera que ela é tão complexa e majestosa que a picada de um alfinete mata imediatamente milhares de capilares. E de imediato outros milhares de capilares apresentam-se. Um pequeno corte produz a hemorragia. Mas de imediato esse sistema autorreparador prepara um coágulo para poder atirar sobre aquele corte e evitar a morte da vítima. Exceção feita àqueles que são portadores de determinada enfermidade e que necessitam de cuidados especiais para evitar cortes e hemorragias que os podem levar à morte, os hemofílicos. Mas também me parece notável a análise de um cardiologista ao dizer que o nosso sistema circulatório é tão notável que mede aproximadamente 150 mil a 180 mil quilômetros de artérias, veias e vasos, produzindo na medula óssea os glóbulos vermelhos, as hemácias, que morrem em cerca de 30 milhões por segundo e são reativadas em cada segundo por 3 milhões que vão substituí-las. E o mecanismo acionado pelo sistema nervoso, esse sistema nervoso simpático, o parasimpático, o autônomo, que nos permite respirar sem qualquer esforço, que nos faculta a digestão dessa máquina maravilhosa, sob a ação do psiquismo, que é o resultado do espírito na argamassa celular. Então é fascinante pensar-se que este ser, que transitoriamente é o ser encarnado, tem um caráter transcendental. E para poder averiguar-se a sua legitimidade, a partir de 1872, com William Crookes, Charles Richer e alguns investigadores europeus, nasce a metapsíquica. Em 1885, Charles Richer oferece la métapsychique humaine a Sigmund Freud, que havia abandonado Viena para estudar as realizações notáveis de Jean-Martin Charcot na Universidade de La Salpêtrière, que acabara de descobrir esse subsolo da consciência, chamado subconsciente, facultando ao notável pai da libido descer um pouco mais e encontrar o inconsciente profundo e as duas pulsões, Eros e Thanatos, caracterizando a nossa vida, sempre na busca do prazer sensual, ou de prazeres outros também da libido, com características da nossa percepção egóica. E abrir as portas ao jovem psiquiatra
de Zurique, Carl Gustav Jung, com o seu inconsciente individual, o seu inconsciente coletivo e a tese dos arquétipos que nós herdamos dos ancestrais e que, em outras palavras, nós estivemos nas épocas daqueles arquétipos em outras indumentárias carnais. Logo, a metapsíquica de Richer, em particular, apresentará os fenômenos mais notáveis que o eminente Prêmio Nobel de Fisiologia não tem a coragem de afirmar a legitimidade dos fatos constatados, elegendo cerca de 13 teorias para os negar. E toda vez que levantava uma teoria, os fatos mediúnicos superavam-na, desde as experiências notáveis em Argelo, a capital da Argélia, com a família do general Noelo, quando ele constrói um quarto especialmente para investigações dos fenômenos físicos da ectoplasmia, utilizando-se de uma jovem de 19 anos, Eva Currier, que é casada com o filho do general. E ali naquele ambiente de 3 metros por 4, a sensitiva, caída em transe, materializa o espírito de Beni Boa, um árabe do deserto, com barbas, que demonstra ser uma realidade não física, materializando-se a ponto de Richer erguer-se para arrancar as barbas postiças, que ele supõe Eva Currier havia levado para lá, talvez, nas suas roupas íntimas, e constatam que essas barbas estão realmente no rosto daquele estranho personagem do deserto. Vê a médium em transe, vê o espírito, mas não se conformando, tem um dia uma ideia sui generis. Leva uma água, um tubo e uma substância química e coloca essa substância química em um pouco de água e pede ao espírito para soprar no tubo. Deveria ser imaginação, uma alucinação aquele fenômeno. E ao Beni Boa fazê-lo, ele percebe que uma reação química operou-se. Aquele ar estava carregado de gás carbônico, porque em contato com a substância química e a água, dela fazia leitosa, como ocorre com o pulmão de uma criatura humana. Mas ele escreverá uma carta à sua querida amiga inglesa, a senhora Bubbs, e dirá ainda de uma maneira velada: aquilo que supunhamos é verdade. Mas a metapsíquica ficou superada. E quando, em 1928, Sigmund Freud foi ler La Métapsychique humaine, surpreende-se e lamenta haver passado 40 anos em que o seu preconceito contra o ocultismo impediram de examinar os fenômenos paranormais, que considerava sempre de natureza charlatanista. Ele lamenta que, se tivesse lido aquilo antes, poderia ter apresentado muito melhor a interpretação dos sonhos. A sua teoria, que o colocou de escanteio no grande colégio judeu em Viena, e que depois tomaria conta do mundo, abrindo um horizonte admirável para o estudo da sexologia. Nasce então a parapsicologia, no outono de 1932, na universidade, de pequena significação aparente nos Estados Unidos. E um casal jovem teve a ocasião de escutar uma conferência em 1926 do Dr. McDougall, quando, se voltando para os psicólogos, aproximadamente 600, diz: não temos o direito de negar aquilo que desconhecemos. Temos o dever de investigar, porque a experiência demonstra que a maioria de nós experimentou fenômenos de natureza paranormal. Alguém conhecido de nós viveu experiências paranormais. E então aquele jovem casal de psicólogos na Universidade Duke
começam as experiências de telepatia, com as cartas simbólicas, elaboradas por um colega alemão. E depois a contribuição de outro colega inglês para a interpretação. E são verificados fenômenos, primeiro de telepatia, depois de clarividência, depois os fenômenos de imortalidade da alma. E surge a psicapa, essa experiência, porque a letra K é a primeira letra a respeito de morte. Então, aquelas experiências vão afirmar que a vida é indestrutível. A imortalidade da alma é um fato, mas a parapsicologia ascende e vai descobrir experiências que transcendem o habitual. E surge a psicobiofísica, demonstrando que nós somos um campo de radiação de energia, que captamos, que transmitimos. Somos antenas transceptoras e logo nasce a doutrina mais avançada, a psicotrônica, em que, através da nossa realidade transpessoal, podemos atingir esse mundo de realidade. E em 1975, em Big Sur, nas montanhas da Califórnia, perto de Los Angeles, uma equipe de cientistas cria a psicologia transpessoal. A psicologia que fala sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a interferência dos espíritos em nossas vidas, patrocinada. Essa doutrina nova, denominada a quarta força em psicologia, o behaviorismo, a doutrina admirável da psicanálise, o pensamento dessa doutrina intermediária que penetra no ser e a certeza da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, constatada pela doutora Elizabeth Kübler-Ross, que teve que lutar, inclusive, contra a Ku Klux Klan, em Washington, quando essa entidade perversa incendiou a sua casa porque tinha crianças descendentes de portadores do vírus HIV, e ela perdeu um arquivo de 20 anos de pesquisa a respeito da imortalidade da alma. E deixou-nos um legado a respeito dessa doutrina da tanatologia, a ciência que estuda a morte, demonstrando a sobrevivência do espírito, exatamente conforme proposto por Stanislav Grof, desde 1955, na Universidade de Praga, quando realizou experiências com psicopatas, portadores de esquizofrenia, dando-lhes altas doses do ácido lisérgico número 20, e fazendo-os entrar em delírio e retroceder a existências passadas, de maneira clara, viva e real. As experiências de existência passada vieram demonstrar que a nossa existência atual é o resultado das nossas experiências transatas. A doutrina espírita começa a receber o apoio das experiências de todas as doutrinas de investigação que surgiram para contestá-la. E, de fato, terminam aceitando a sua legitimidade. Eu me recordo, por exemplo, que estando em Estocolmo, conheci a secretária do Dr. Jürgenson, aquele que realizou a primeira experiência de gravação de vozes em gravadores convencionais. O Dr. Jürgenson, em 1957, colocou na sua residência um gravador Philips para tentar gravar o canto de uma cotovia. E no momento em que ele passou a fita gravada, ele teve uma surpresa. Na fita virgem que colocaram no gravador, estava uma voz humana. Iur, iur, iur. Tic-tac. Muito obrigado. Ele reconheceu a voz da própria genitora. E começam aí as experiências
que lhe permitem gravar aproximadamente 5.000 diferentes vozes e receber do Papa Paulo VI uma condecoração, ele que não era católico, uma condecoração pelos serviços prestados à humanidade, pelo serviço admirável de comprovar a imortalidade da alma. Logo, espalharam-se essas investigações que tiveram seu auge nos anos 70 do século passado e depois, como era natural, cederam lugar aos fenômenos espíritas consagrados em O Livro dos Médiuns, nas reuniões especializadas à comunicação com os seres do mundo espiritual. Recordo-me da minha própria experiência. Nascendo numa cidadezinha do interior da Bahia, aos 4 anos de idade, católico, por tradição, pelos meus pais, pelos meus antepassados, de repente, entra na sala da nossa casa uma dama vestida estranhamente e fala para mim que estava brincando com barro, fazendo esculturas de barro. Imaginem que esculturas. E ali a senhora me diz: Di, chame Ana, eu quero falar com ela. Ana era minha mãe. Então eu gritei da sala de visita para a cozinha, em um casarão: mãe, aqui tem uma mulher que quer falar com a senhora. Minha mãe veio correndo, uma mulher baixinha, e mulher baixinha é um terror. Todas elas. As altas, eu costumo dizer, que são semelhantes à trovoada. Muito trovão, pouca chuva. Mas as pequenas já começam chovendo. Ela veio e perguntou: não me interrompa, o que é que está me chamando? A senhora lhe quer falar. E ela olhou e não viu a ninguém. Então ela usou a moderna psicologia. Pegou na minha orelha e sacudiu, porque ela dizia que Deus deu orelhas à criança para as mães poderem puxá-la. E eu disse: não me perturbe, que eu estou muito ocupada. E voltou à cozinha. E eu fiquei estranhando, porque a senhora estava ali diante dos meus olhos. O vestido quase arrastava no chão. Havia algo que eu pensei que era uma corda atada à cintura. E qualquer coisa que brilhava. O cabelo penteado para trás. Uma popa com um pente que me fazia lembrar, mais tarde identificava, um pente sevilhano, que na época eu não conhecia em Feira de Santana. Eu fiquei surpresa e a senhora disse: Di, eu sou sua avó. Eu nunca houvera ouvido a palavra avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós já eram desencarnados. E minha avó materna também morrera quando nasceu minha mãe. Fora vítima de infecção puerperal. E minha mãe foi educada por uma irmã, que era sua mãe de criação, a quem nós chamávamos de avó. Então a senhora disse: Di, eu sou sua avó, diga a Ana que eu sou Maria Senhorinha. E eu gritei novamente: mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Minha mãe veio como um raio e disse: menino, me sacudiu, sua avó já morreu. E parou e perguntou: como é que você sabe o nome dela? Porque minha mãe nunca houvera pronunciado o nome da própria mãe, por dentro dessa cidade, ela não a conheceu. Eu disse: ela está dizendo. Então, desesperada, agarrou-me e levou-me à casa da minha tia, deixou a panela de barro no fogo, que foi um desastre para toda a família, e a culpa era minha. Ainda teve isso. E aí, quando eu cheguei à casa de minha tia, ela me jogou e disse: Edviges, esse menino enlouqueceu, está dizendo que mamãe está lá em casa. Então minha tia me perguntou calmamente, era muito tranquila: e aonde ela está agora, meu filho? Ficou em casa. Mas nesse momento eu vi que ela estava chegando pelo corredor, não andava como nós, parecia deslizar. Eu digo: ela vem escorregando. E então minha tia perguntou: veja bem, Di. E eu digo: pois estou vendo. O que é que você vê nela? Eu vejo um balangandã que está brilhando aqui. A minha tia empalideceu e disse: Ana, ele está vendo mamãe, porque foi um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. E ninguém nunca soube disso. As duas se abraçaram com medo e deixaram a vítima assim: pergunte o que é que ela quer. E eu aí perguntei, e não sei o que é que ela queria. A verdade é que quando eu despertei, as duas estavam chorando
e me olhavam estranhas. A partir daí, eu comecei a experiência mais interessante do mundo, porque meu pai era do século XIX, aquele que não abraçava nunca, especialmente quando eu corria, eu era o último. Eu corria para abraçá-lo, ele dizia, pare, que homem não abraça homem. É bom ele estar desencarnado hoje, porque, coitado, se ele visse tantos abraços hoje, ele estaria, não sei em que reino, mas estaria no reino da terra. E eu adorava os olhos de minha mãe, que eram 2 olhos verdes, e eu tinha uma inveja, até hoje, porque eu acho que ela é mãe do Raul Teixeira, e não minha mãe. Nós fomos trocados. Fomos trocados na maternidade. Eu já lhe disse várias vezes, se ele fosse rico, nós diríamos, que lindos olhos. Mas como espírita tem o dever de ser pobre, assim ele tem os olhos de galinha, aquele tom misterioso. Mas bem, então eu cresci, os fenômenos aconteceram, eu adoeci, voltei a ver os fenômenos, e meu pai me disse, no dia em que você veja essa coisa de morto, eu lhe darei uma surra. Eu acho lindo hoje os cursos de mediunidade, porque também eu tive um curso. Toda vez que eu falava uma coisa, meu pai me dava uma surra, com uma chibata de bater em cavalo. Então, como os umbandistas chamam os médiuns de cavalo, eu fui educado dentro desse método. Peculiarmente eu dizia, mas pai, eu não tenho culpa de ver. Tenho a culpa de falar. Porque viu, cale a boca. Eu digo, mas o Espírito manda eu falar. Mas você não é sustentado por Espírito, é sustentado por meus braços. E tem que calar. E então vinha minha mãe docemente, com a bacia com água, vinagre e sal. Umedecia o pano, e naquelas lanhadas lindas que ficavam nas costas e no ombro, ela ia colocando salmoura. E eu desencarnava e reencarnava. E ela dizia, tenha paciência, meu filho, seu pai não lhe entende. Eu digo, que culpa tenho eu dele não me entender? Um pai, no entanto, adorável. Me educou a mediunidade, como diríamos na linguagem popular, perdoe-me, na barra. Eu me tornei o médium educado graças à chibata do cavalo dele. Até que os fatos complicaram. Eu tive que ir a uma sessão espírita, porque estava paralítico com a morte de um irmão. E no dia seguinte eu fui contar ao sacerdote que havia ficado bom. Quando ele me viu caminhando, Divaldo, quem o curou? O diabo. Porque eu orava para me ver livre de Satanás. E orava com fervor. Eu tinha calos nos joelhos de tanto orar diante da luz eterna do Santíssimo Sacramento. E quanto mais eu orava, mais via, porque me concentrava. E o padre dizia, é o demônio, até o dia que eu briguei com Deus. Tive a minha crise de materialismo. Imagine, um materialista culto, que não havia lido nada de materialismo. Eu disse para Deus, vou ficar materialista. Afinal, você não aguenta com o diabo, como é que eu vou aguentar? Não tem jeito, eu vou me entregar ao diabo. E, de fato, fui à sessão espírita, se comunicou meu próprio irmão, que me estava atormentando por ignorância, como diz Kardec, em O Livro dos Espíritos, a perturbação espiritual que sucede à desencarnação das pessoas não preparadas a respeito da vida. E então o padre disse, conte-me, aonde você esteve numa sessão espírita? E Satanás tomou conta de mim e eu me levantei. Estou curado. O que é que eu faço, padre? Porque disseram que é para eu voltar na sexta-feira. Ele disse, vá. Eu disse, mas é pecado. Ele disse, eu sei. Você peca sexta, confessa sábado e comunga domingo, eu lhe perdoo. E então eu não tinha outra alternativa. Isso foi em dezembro de 1944. Em janeiro, eu já estava mais ou menos treinado e até gostando. Porque quando eu cheguei Natal da sessão, que saudade daquele tipo de aventuras. A gente era ignorante, era levado à mesa, recebia logo,
recebia no auditório, era uma beleza. A gente não sabia quem era são, nem quem era desequilibrado, quem era obsidiado e quem não era. E havia, por excelência, um médium principal. Era a zeladora do altar do coração de Jesus. Então, um dia eu perguntei, Dona Benta, a senhora é a médium principal? Sou, meu filho. Mas a senhora não é católica? Sou. E daí? Eu sou espiritólica. Se eu estiver errada numa coisa, estou certa na outra. Eu achei notável ser espiritólico. Era espírita e era católico. Se eu estiver errado numa, estou certo na outra. Então, assim fui desenvolvendo a mediunidade até o mês de janeiro de 45. Confessava-me na sacristia, porque eu era sacristão. E estando certo dia com o padre preparando o material para a celebração da missa, eu vi entrar uma demônia. Era uma senhora gordinha, de óculos, o cabelo penteado para trás, um busto exuberante. E eu disse, padre, uma diaba está entrando. Ele sorriu, era muito complacente. Como é que é essa diaba, Divaldo? Eu a descrevi. Ele disse, olhe bem. Eu digo, ela usa óculos. Olhe bem o rosto. E eu vi que possui uma verruga no lábio direito superior. Eu digo, tem uma verruga aqui no lábio. Sente. Não é o diabo, não, é mamãe. Receba. Eu aí fechei o olho e recebi. Não sei o que é que recebi. Sei que, ao terminar, ele me disse, Divaldo, mamãe veio dizer que eu estou enganando. Porque nós, os sacerdotes, que temos bom senso, acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Imagine o caso de Santo Antônio. Imagine o caso de Joana d'Arc. Todos eles santos. Imagine o caso de Clara de Assis. E foi me citando mais de uma dezena, uma vintena de santos que se comunicavam com os mortos, não apenas com anjos, mas também com Satanás. Então eu iria me lembrar mais tarde, quando li em Kardec no seu inferno, aquele nicho reservado para a notável Teresa d'Ávila, caso ela não procedesse bem. A Viseu estava dentro do fenômeno anímico da sua crença religiosa. Então era natural. E ele me disse, mamãe veio me falar que você está perturbando a tarefa do Divaldo. Mande-o para o Espiritismo. Porque a igreja, palavras textuais, não condena as comunicações espirituais. A igreja apenas não recomenda. Porque são questões muito elevadas. O que repetiria o Papa João Paulo II, em pleno Vaticano, na igreja de São Pedro, conforme comentários do cardeal Concetti, no Observatório Romano, que abalou o mundo. O Papa acreditava nas comunicações espirituais. Igual a esse Papa Francisco, que veio do fim do mundo para renovar a igreja em escombros, e abrir os braços ao amor, que foi a doutrina pregada por Jesus. Esse suave amigo de Francisco de Assis, jesuíta, cuja vida é franciscana, tudo nele é diferente. Ele é jesuíta, mas ele vive franciscanamente. Até as pantufas ainda são as mesmas de quando era cardeal. Os aposentos papais estão lá mofando, porque ele continua hospedado no mesmo lugar de quando era cardeal. E o seu sorriso encantador faz-nos recordar esse momento de transição em que o Espiritismo, não sendo a religião do futuro, vai colocar nas religiões as suas bases, é o futuro das religiões. Então, nesta grandiosidade, ele me diz, agora você está proibido de vir à igreja. Imagine, eu fui expulso. E quando cheguei em casa, eu disse, mãe, eu fui expulso da igreja por causa desse negócio de espiritismo. Ela pôs a mão na cintura e fez, graças a Deus. Eu digo, mas eu estou excomungado. E ela disse, ainda não. E Deus foi tão bom que 20 anos depois eu fui também excomungada. E estava trabalhando no instituto, eu não sabia, quando chegou uma senhora
e disse: quero falar a Divaldo Franco. Eu levantei, fui até o balcão, e ela disse: eu vim ver uma pessoa excomungada. Eu não entendi nada. O senhor acaba de ser excomungado na Catedral da Sé, hoje pela manhã. Eu disse: ah, é? É. E eu queria ver como é, se tem rabo, se tem orelhas especiais. Eu então fiz o meu passo de balé para ela ver, não tinha nada. Ela disse: mas você é normal. Eu digo: não, senhora, eu sou paranormal. Achei tão chique ser paranormal. Ela sorriu e disse: não fica triste de ser excomungado? Eu digo: não, senhora. Por que não? Porque a palavra excomungado significa ex-comungante. E faz mais de 30 anos que eu não comungo, então eu sou um ex-comungado, um ex-comungante. Então eu encontrei essa doutrina de vida, de imortalidade, que deu sentido à existência modesta, mas deu sentido também a centenas de milhares de vidas, como vem atendendo a milhões de vidas. Essa doutrina da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, como termos certeza que a vida continua através daqueles que vivem e que voltam para dizer-nos da excelência desse mundo espiritual. No mês de maio passado, eu tive uma experiência muito curiosa. Tive um sonho que estava no mundo espiritual, e minha mãe e o meu velho amigo Nilson receberam-me, e Nilson me dizia: Di, venha ver o lugar em que você vai ficar quando vier. Eu achei aquilo curioso, perguntei: e está perto de voltar? Ele disse: está. Então eu já estou construindo o seu lugar, a pedido de tia Ana. E aí foi mostrar a sala e o quarto em que eu ia habitar. Eu digo assim: mas como é que eu posso morrer tão jovem, com 88 anos? É uma injustiça. Tem tanta gente aí querendo ir, que Deus leve e vá me deixando. Ele sorriu e disse: está nos planos. E então nós conversamos bastante. E minha mãe me pegou pela mão e levou-me ao que seria um jardim. Mas um jardim de flores especiais, encantadoras. Não era a minha primeira visita a esse mundo transcendente que eu chamo o planeta azul, porque há uma predominância da tonalidade azul. E então sentamos-nos o que seria um banco, mas um banco anatômico. E eu me sentei e ele tomou mais ou menos a minha postura. E ao lado havia um lírio alto, com uma tonalidade sulferina, que exalava um aroma penetrante, semelhante a Chanel número 5. Tem que ser uma coisa. Imagine se cheirasse a Royal Briar. Ninguém ia aguentar. E aí minha mãe disse: aqui não se destrói nada. Você está muito debilitado. Eu estava com problemas cardíacos. Havia emagrecido, estava realmente muito debilitado. Eu estava com pneumonia e não sabia. Sentia dores pulmonares, sentia tosse. Até que meu filho médico constatou que eu estava com pneumonia em ambos os pulmões. Muito bem, estava realmente mais lá do que cá. Ela disse: aspire o perfume. Eu dobrei-me e aspirei o perfume. Mas aquele lírio desfez-se e penetrou-me pelas narinas. Eu via que ele ia penetrando, as artérias ficavam azuis e as veias ficavam numa tonalidade avermelhada, fazendo lembrar alguns bonecos anatômicos de faculdades de medicina. E então eu senti uma sensação estranha de leveza aromática, que me impregnava, que me facilitava a respiração. E olhei, a haste do lírio desapareceu. E então minha mãe pôs a mão na minha cabeça e disse: olhe bem. E eu olhei aquelas duas folhas imensas, e a haste começou a subir, e novamente o lírio se abriu. Ela disse: aqui é assim, meu filho, vá se preparando, nós estamos esperando por você. Eu digo: ei, mãe, interfira para que eu fique um pouquinho mais. Ela disse: você já teve outras moratórias, esta bem difícil. E eu voltei ao corpo físico, e graças a Deus a moratória funcionou. Permitam-me narrar-lhes uma experiência
que o Espírito Humberto de Campos contou-me, para ver que esse mundo é tão real, é tão belo, que o nosso é uma cópia imperfeita dele. Não é ele uma cópia do nosso. Tudo que nós temos aqui existe lá, mas nem tudo que existe lá nós temos aqui. Humberto contou-me que uma alma dirigiu-se um dia a Deus e perguntou: Senhor, eu não entendo de eternidade. Por exemplo, o que são 2 bilhões de anos no relógio da eternidade? Deus sorriu e disse: 1 segundo, meu filho. A alma ficou surpresa. E 2 bilhões de dólares, o que significam para o Senhor na eternidade? 1 centavo. A alma pensou e disse: ô Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus lhe respondeu: espera 1 segundo. E a alma está esperando até hoje. Então eu ganhei a moratória. Fui internado no hospital respeitável, submetido a 32 exames. E quando eu terminei, o cardiologista, um notável e famoso cardiologista, eu perguntei: afinal, doutor, o que é que eu tenho? Qual é a minha doença? Ele disse: olha, Edivaldo, para ser franco, eu não sei. Eu digo: então tudo isso foi fingimento? Ele disse: não, você sentiu mesmo. Você é torcedor de futebol? Eu disse: mais ou menos. Qual é o seu time na Bahia? Para manter a honra, eu abracei um time sofredor, porque eu sou espírita. Eu disse: eu sou Bahia. Ele disse: que não ganha um jogo há muito tempo. Esse senhor, eu sou Bahia por caridade. A doutrina está aí. Você vai ao jogo? Não, senhor. Qual foi o último filme que você assistiu? Eu disse: foi Ghost. Há quanto tempo? Há 20 anos. Qual é o seu esporte? Dá passes. E o que é que você faz aos domingos? Palestras. Mas, Edivaldo, é só espiritismo? Eu disse: o doutor? Ele disse: eu sou Flamengo. Eu disse: Deus te abençoe. E aí fomos dialogando e tal. Ele disse: então vamos dizer que você teve um estresse. Eu achei morrer de estresse assim, uma coisa tão insignificante. Ele me arranjou uma palavra em latim notável, que eu não sei pronunciar. Aí eu achei bonito que ele vai botar no meu atestado de óbito. Essa morte, a pessoa vai dizer: Edivaldo morreu de... Eu não sei o que é. E deixa para lá. E graças a Deus, aqui estamos. Passou o tempo, eu tive moratória, mas recentemente eu tive a necessidade de uma nova emergência. Eu fui levado ao hospital. Mas é fantástico no Brasil. A gente ir a uma emergência. Foi uma maravilha. Quase que eu morri na emergência. Foi tanta receita, tanta coisa. Você vai ficar uns dias? Eu digo: de forma nenhuma. Você vai ter que repousar? Eu digo: sim, Senhor. Vai ter que fazer? Sim, Senhor. E então orei um bom Pai Nosso. Ele disse: doutor Bezerra, o senhor é testemunha que eu sou fiel e cumpridor. Então, primeiro eu fui ao médico terrestre. Eles receitaram. E eu terminei perguntando: doutor Bezerra, o que é que eu faço? Trabalha, meu filho, até desencarnar. Então, a minha moratória está na razão direta do trabalho, por causa da imortalidade. A imortalidade da alma é o prêmio glorioso da vida, porque nos dá vida. O Espiritismo é essa doutrina ousada que matou a morte, que a fez extinguir-se, que nos transfere de um estado emocional para outro, com a carga dos tesouros morais que nós possuímos. Servir-lhe, dando-nos, especialmente dando-nos ao ideal espírita, é a alta honra que devemos disputar. Vivemos um momento de crise, e essa palavra grega quer significar uma mudança, a mudança para o mundo de regeneração. Mas este mundo não será externo apenas, será esse mundo interno, essa mudança interior que deveremos operar no ádito da nossa existência, através da vivência do amor. Cantar o amor com uma verdadeira odisseia,
cantar em versos e em prosa, e viver o amor intensamente, não permitindo que o mal dos maus nos faça mal. Esta é a hora de levantarmos a mensagem de Jesus, de trazê-lo até nós, de vivermos este homem peculiar, que saiu da cruz, não mais pranteado durante uma semana. A grande paixão de Cristo não foi aquela semana marcada pela tristeza. A grande paixão de Cristo somos nós. Há 2000 anos que Ele tem paixão por nós. Há 2000 anos que Ele nos espera. Há 2000 anos que Ele diz: sine te parvulus venire ad me. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vossos ombros o meu fardo, recebei o meu jugo, vinde a mim, eu vos consolarei. Leve meu fardo, suave meu jugo, por mais terríveis que sejam as nossas dores, e todos as carregamos no silêncio das nossas lágrimas, nas noites indormidas, nos sorrisos que aparentamos de felicidade. Ali estão também as garras da dor que nos lapida. Ali estão as garras do sofrimento que pega o metal bruto e modifica-o. Ali está a presença do buril que toma da pedra bruta e transforma numa estrela. Bendigamos a vida. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é o prêmio que Deus reserva aos seus eleitos. Então poder sofrer e sorrir, amar e servir, cantar o hino da imortalidade é a glória que todas as religiões nos reservam, a imortalidade da alma. Mas nós temos a certeza, não apenas cremos, temos a experiência de que vivemos ontem, vivemos hoje, viveremos amanhã. Então, nesse momento de crise moral, crise individual, o ser humano perdeu o endereço de si mesmo, perdeu o restante, o endereço de Deus. Vidas vazias, vidas conforme, rolo meio, de sexismo, de individualismo, de consumismo, o serviço do amor na causa do bem e a exaltação da vida, na extraordinária academia da fraternidade. Ao invés de cuidarmos apenas do desenvolvimento dos bíceps, do tórax, de apresentar um corpo cheio de substâncias químicas, e meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que sofre na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. A dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas pela sua voz, pela voz que ama, que legisla, que alfabetiza, que ilumina, que tauteia uma canção, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei
que depois desta vida, na outra lida, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que agasalham de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, por eles eu oro, porque eu tenho a certeza que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. Não é importante que seja um duplex, um ninho, um gramato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, de um amigo, alguém que me dê a mão, a presença de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, obrigado, Senhor.